Algumas pessoas tiram férias para descansar. Eu tiro férias para cuidar de criança. E é por isso que eu não teve Histórias para Eliana durante um tempo. Não é porque eu queria descansar. Pelo contrário, eu ficava pensando, queria fazer, mas não dava. Até tentei algumas vezes, mas não rolou. Mas finalmente a gente consegue juntar as coisas, fazer uma rotina aqui, uma rotina ali, abre um espacinho aqui, um espacinho ali. E eu voltei. Mas nada impede que eu publique alguns extras no meio do caminho. Se por um acaso achar que vai atrasar a produção do episódio especial, eu gravo algum extra. Pode ser? Então beleza. Sejam muito bem-vindos e eu espero que vocês gostem desse retorno. Histórias para Helena, uma produção de Gustavo Aldi. Já imaginei um monte de conversas com as minhas filhas, mas elas são muito novas, então ainda não dá para abordar certas coisas. E é por isso que eu tô aqui, para falar o que eu acho importante para a educação delas, mas que também serve para quem quiser pensar junto comigo. Hoje vamos falar sobre tolerância. Eu sou Gustavo Aldi e esse é o Histórias para Helena. E Cecília? Essa parte a gente já sabe. Então começa logo o episódio, vai? Em um dos episódios da primeira temporada da animação Rick and Morty, o garoto Morty vê uma cena inusitada e já se prepara para fazer um comentário, quando o cientista Rick o interrompe dizendo para ele deixar para lá. Em outro momento, que também não seria muito normal para Morty, ele é novamente interrompido pelo cientista que diz dessa vez: não julgue. Nas duas ocasiões, o menino é confrontado com coisas estranhas. A primeira reação seria criticar, ou pelo menos chamar atenção para aquilo de forma depreciativa, já que representavam padrões errados de acordo com a visão dele. Mas o cientista dá um corte, impedindo que aquele pensamento julgador continue. Embora eu não tenha sido atraído pelo desenho, que se não me engano tá na Netflix, consegui trazer essas duas recomendações para minha vida. Se não me diz respeito, deixo para lá. E se não compreendo direito, não julgo. É dessa forma que tento ser mais compreensivo com aquilo que não entendo ou que não me afeta. O mundo está mudando e não vai parar de mudar mesmo que a gente feche os olhos. Por isso, ser tolerante ao diferente é uma questão de humanidade e de um bom convívio. Afinal, ninguém precisa ser igual ou agir exatamente da mesma forma para se dar bem. Dentro do espectro semântico da tolerância, o significado que mais gosto é a capacidade de aceitar o que é diferente, o que não é normal sob uma perspectiva pessoal. Ser tolerante é aceitar que o mundo não precisa ser igual a você, e mais importante, é reconhecer as mudanças. Gosto de usar a história da ciência como exemplo, pelo menos uma parte dela, né? Teorias científicas são substituídas o tempo todo, principalmente pela descoberta de novas informações. Toda pesquisa é feita com base em um paradigma, um modelo a ser seguido nos trabalhos e no próprio pensamento. Mas como nada fica quieto, anomalias aparecem para questionar o padrão vigente, ou parte dele, conduzindo para uma crise. Novas experimentações, então, são realizadas a fim de confirmar ou negar as certezas, tanto as consolidadas quanto as que querem entrar. Daí podem surgir novos métodos, ideias e, finalmente, novas teorias. Sendo aceitas pela comunidade científica e pela sociedade, uma mudança de paradigma ocorre. É uma nova concepção de mundo que surge em substituição à anterior. A ciência, até a mais exata, se baseia nas mudanças de paradigma para cada vez mais crescer. Os cientistas, ao contrário do que muitos conspiracionistas pensam, não querem esconder a verdade e manter uma situação controlada. O que eles realmente querem é ver o circo pegando fogo e provar que seus antecessores e até contemporâneos estão errados ou incompletos e que uma nova teoria é necessária, uma que de preferência tem origem nas suas hipóteses, né? Se o cientista se prendesse totalmente à estrutura vigente, considerando-a como verdade absoluta, como iríamos progredir? E não estou desvalorizando o tempo que passou, pelo contrário, acredito que ele seja fundamental para que a gente saiba para onde ir. Afinal, o conhecimento científico é cumulativo e se constrói sob descobertas anteriores, e não apenas no sentido de somar, mas de substituir mesmo. Ou seja, é plenamente possível romper com a tradição sem apagá-la completamente. Por outro lado, eu entendo que a rigidez da tradição tenha sido por séculos uma questão determinante, pelo menos aparentemente. Se na Idade Média, por exemplo, a vida era fortemente dependente da religião e de padrões fixos de organização social, hoje temos, ou espera-se que tenhamos, muito mais noção da nossa autonomia. O destino deixou de ser uma imposição dos deuses e as regras deixaram de ter origens divinas.
para alguns pelo menos. Tudo ou quase tudo que diz respeito às relações sociais é construção cultural humana. A tradição perdeu sua imutabilidade, sendo cada vez mais dinâmica em resposta às mudanças de pensamento. Deus ou deuses não nos obrigam a seguir determinado padrão de comportamento. Na verdade, essa imposição não vem de cima, mas dos lados. São pessoas que supostamente, em nome de uma ideologia ou crença, querem forçar um modelo pronto, como se fosse o melhor, único e sagrado. E esses deuses têm inúmeras faces, religiosas ou não. É o Deus cristão, judaico e islâmico. É o Deus do politicamente correto e incorreto. É o Deus da lacração de esquerda e de direita. É o Deus da opinião formada. É o Deus branco e negro, é o Deus masculino e feminino, Deus hétero, trans, homo, é o Deus do benefício próprio e por aí vai. Criar e reconhecer diferenças é super comum, elas vêm fácil. O desafio, no entanto, é aceitá-las como válidas. E para justificar a resistência, as pessoas apelam para os mais incríveis e infundados argumentos. Vê se você já não ouviu um desses. Não se mexe em time que está ganhando, é coisa de Deus. Fui criado assim. Gosto não se discute, religião não se discute. Política não se discute, é a minha concepção, é a tua opinião. Isso não é natural, isso é muito complicado de entender para ser verdade, isso é muito bom. Não foi o que eu li no WhatsApp, melhor ainda. O intolerante, para mascarar o próprio preconceito, utiliza argumentos históricos mesmo sem saber história, biológicos sem conhecer nada de biologia, ou até físicos, mas não sabe nem quem foi Newton. Por séculos acreditamos no geocentrismo para explicar nosso lugar no universo. Depois, o heliocentrismo veio para alterar a visão do cosmos. E se você acredita em Terra plana, me manda uma mensagem que a gente conversa em particular. Mas hoje inauguramos o egocentrismo, um modelo cósmico em que a realidade gira em torno das crenças egoístas de uma só pessoa, o eu. E esse astro tá bem difícil de remodelar. Sei que mudar de hábito ou de paradigma muitas vezes é complicado e até doloroso. Mas não é impossível e geralmente é necessário. Cara, se a ciência e a história e até a religião estão em constante mutação, por que a gente, logo a gente, tem que ser tão resistente ao diferente? Não é coisa externa, como a história comprova. Será que é interno? Nosso cérebro é incapaz de se adaptar ao novo? Claro que não, queridão. O cérebro é capaz de aprender, criando novas conexões durante toda a vida. A contínua exposição do corpo a novos estímulos pode gerar transformações neurais que resultam em novos e mais adequados padrões de percepção e reação. Essa plasticidade do sistema neural foi originalmente tratada pelo médico e bioquímico Gerald Edelman. De acordo com esse cara, as funções cerebrais são construídas a partir de um processo seletivo. Me acompanha aqui. O cérebro é desenvolvido a partir daquilo que for mais estimulado e não somente por códigos genéticos. De maneira geral, o cérebro e suas sinapses não são formados apenas por meio de instruções, mas dependem da interação entre neurônios e da relação com o ambiente para intensificar ou enfraquecer determinadas conexões. A gente molda o cérebro de acordo com as nossas relações, práticas e necessidades. Mesmo em um cérebro já desenvolvido, de adulto, por exemplo, é possível surgir novos processos neurais, formando sinapses adicionais. Essa teoria desmente aquela galera que acredita que não pode mais aprender ou não pode mudar de opinião. Mentes maduras ainda são capazes de refazer conexões cerebrais. O processo de estabelecer redes neurais no cérebro começa na infância e continua ao longo da vida toda. É fato que os jovens possuem maior plasticidade cerebral em função do vasto número possível de conexões. Essa plasticidade permite que cérebros imaturos aprendam novas habilidades mais facilmente do que cérebros adultos. Contudo, cérebros maduros ainda possuem a capacidade de refazer suas conexões para aprender novas ações. Ou seja, pode até levar um pouco mais de tempo e esforço, mas mesmo depois de velho, é possível aprender e aceitar novos paradigmas. Um valor estético, um conceito cultural, uma ideologia, uma certeza científica, um padrão de comportamento. Ao longo da história, nada disso ficou parado. Em 2006, por exemplo, Plutão deixou de ser planeta para ser classificado como planeta anão. Vocês têm noção disso, cara? Na escola, a gente aprendeu o nome dos planetas por causa da fofa da vovó. Lembra só? Minha avó trouxe meu jantar. Sopa, uva, nozes e pão. E tiraram logo o pão, que dava toda a sustância aqui para o sistema solar. Outro exemplo, na década de 80, usar ombreiras estava ok. Vai tentar usar hoje. O que quero dizer é que a gente refaz nossas sinapses durante toda a vida. E se o cérebro é capaz de se adequar fisicamente a novos estímulos,
Naturalmente, também somos capazes de mudar de opinião e de perspectiva sobre as coisas. E vamos ser honestos, a gente já aceita diversas mudanças e diferenças todos os dias, como o duvidoso uso de ombreiras. Então, por que com certas coisas não podemos ser mais tolerantes, mais compreensíveis? Então tá, papai, já entendi. Mas e a gente? Quando Galileu observou um corpo oscilante preso a uma corda, ao contrário de Aristóteles, ele viu um pêndulo e elaborou diversas propriedades para descrever uma nova dinâmica a partir delas. Para os aristotélicos, o corpo oscilante estava simplesmente caindo com dificuldade, já que acreditava que um corpo pesado é movido pela sua própria natureza de uma posição mais elevada para uma mais baixa. Galileu é um gênio por ter observado o fenômeno de maneira diferente? Claro que sim, ele é um gênio. Mas a gente tem que levar em consideração que a formação de Galileu não foi totalmente aristotélica. Ele foi treinado para observar o movimento em termos da teoria ímpetus, um paradigma escolástico. Isso quer dizer que a substituição do paradigma aristotélico permitiu que o cientista observasse o mundo de maneira diferente. Nesse caso, uma nova perspectiva ajudou a encontrar novas respostas. Mas não se enganem, o mundo é o mesmo. O que mudou foi a maneira como interpretamos. O paradigma alterado não foi sobre o objeto em si, mas sobre a forma como pensamos e analisamos o mundo. É o mesmo pêndulo que está lá. Para mim, é mais importante admitir o fato de que as coisas mudam do que concordar com a coisa em si. Ou seja, o primeiro passo é aceitar. Isso não significa gostar, basta reconhecer que o outro tem tanto direito de existir quanto vocês. Por exemplo, eu não gosto de funk. Acho um estilo musical ruim, mas nem por isso não o considero como música ou julgo um funkeiro ou ainda diminuo aqueles que gostam de ouvir. A partir do momento em que aceito o gosto do outro como válido, o fato de gostar ou não se torna indiferente, tanto para ele quanto para mim. E vida que segue. Um ótimo lugar para treinar a tolerância é no trânsito. E nem precisa ser dirigindo, como pedestre mesmo. Quando um camarada avança o sinal, antes de julgar, tente entender o que levou a fazer aquilo. O carro de trás estava muito colado, ele estava com caganeira, a criança na cadeirinha tossiu e ele se virou para conferir. Isso acontece direto, tá? Ele não viu o sinal porque tinha um galho de árvore na frente. Tudo bem que nada disso o exime da culpa de ter cometido uma infração e que poderia ter causado um acidente, mas pelo menos nos ajuda a não o odiar por isso. Esse treino nada mais é do que um exercício de empatia. Para a pesquisadora Suzanne Keane, a empatia é uma partilha espontânea e indireta de afeto e pode ser provocada ao testemunhar o estado emocional do outro, ouvir sobre sua condição ou mesmo ler sobre ela. Empatia, então, é a sensação de emoções que pertencem a outro indivíduo. Acho que se nossos relacionamentos gerassem em torno da simpatia e empatia, já facilitaria muito a existência. Em circunstâncias normais, qualquer interação com uma pessoa pode desencadear uma resposta emocional, um compartilhamento de emoções que ativa as áreas cerebrais envolvidas na simulação e no espelhamento. Esse espelhamento potencial ocorre devido à existência de uma classe especial de células nervosas. O pesquisador David Meehl conta que neurônios específicos em macacos foram acionados tanto na realização de uma ação, como esticar a mão para pegar um objeto, quanto na observação de outro animal realizando a mesma ação. Esses tipos de neurônios, os chamados neurônios espelho, também foram encontrados nos seres humanos. Em estudos realizados por meio de ressonância magnética, determinada área do córtex foi acionada 2 vezes, quando os participantes observaram outra pessoa sendo tocada na perna e quando elas mesmas foram tocadas no mesmo lugar. Fica aqui uma ressalva. Neurônios espelho não são unanimidade em pesquisas científicas. Sua aplicação em diversas áreas médicas e sociais é discutida e até a própria existência em seres humanos é questionada, mas por enquanto vamos considerar que essa teoria está válida. Segundo o neurocientista Ramachandran, essas células nos permitem efetivamente ter empatia sobre outra pessoa, entender suas intenções e imaginar o que ela está passando. Para Meehl, os neurônios espelhos são um mecanismo de funcionamento da teoria da mente, que pode ser definida como a capacidade de se colocar no lugar de outra pessoa e imaginar seus pensamentos e sentimentos. A empatia, então, por meio dos neurônios espelho, permite imaginar as intenções de outra pessoa, projetando ações futuras que ela poderia desempenhar. Nessa perspectiva, a projeção ocorre também para eventos passados. Por isso, antes de julgarmos, a gente pode simular emocionalmente o que determinada pessoa está passando, mas para isso é preciso querer. Meu pai, passeando na rua, teve seu cordão arrancado por um moleque de bicicleta.
A primeira reação é: pivete safado, ladrãozinho, se pudesse sentava o cacete. E não tá errada, claro que não. Mas quem era esse jovem? Por que ele fez aquilo? Alguém o obrigou? Sua mãe tá doente e ele vai usar o cordão para comprar remédio? Notem que da mesma forma que o moço que avançou o sinal, não tô diminuindo o ato criminoso em si. Tô apenas tentando me colocar na pele do menino para entender seu comportamento. E não o odiar por isso. E também não é o caso do famoso gosta de bandido leva para casa. Boa parte do comportamento humano funciona como um sistema emergente, um sistema complexo, com diversas variáveis que não podem ser reduzidas assim tão facilmente. Entender o indivíduo não é passar pano para o ato criminoso em si, é reconhecer que o caráter humano não é binário e a vida real está mais próxima da complexidade das personagens de Game of Thrones do que do maniqueísmo de Senhor dos Anéis. Infelizmente, uma galera considerável tenta simplificar a vida por meio da polarização de pensamento, já que é muito mais fácil rotular do que admitir nuances, né? Para eles, reconhecer diferentes verdades enfraquece os argumentos. Nesse jogo, só permitem a soma zero, excluindo totalmente o modo colaborativo. Para um ganhar, o outro tem que perder. E esse egoísmo impede qualquer tipo de empatia, o que acaba levando a uma assustadora crise ética e moral, a desvalorização do politicamente correto. Reflexo do embate de mentalidades, a internet é repleta de discussões acaloradas e violentas a respeito do que pode ou não pode ser dito ou publicado online, enquanto para uns é ofensa, para outros apenas liberdade de expressão. O fervor dos debates alcança até a comédia, com a tão intrincada pergunta: qual o limite do humor? Esse questionamento chama atenção para o ponto-chave das discussões: limite. Qualquer debate precisa levar em consideração 3 quesitos: reconhecer sua existência, saber que cada pessoa pode ter um e, acima de tudo, respeitá-lo. O politicamente correto valoriza o limite de cada indivíduo, impondo em seus discursos algo extremamente valioso: consideração. Pensem no politicamente correto como uma metodologia de jogo de cintura. Se vocês não conhecem a pessoa do outro lado, não se arrisquem falando ou fazendo algo potencialmente ofensivo. Não é frescura ser politicamente correto, é apenas educado. Uma característica que diferencia a formação do caráter entre as gerações é o foco da tolerância. Na década de 80 era aceitável falar e fazer coisas que hoje seriam consideradas erradas. Ou seja, as pessoas toleravam as agressões, não as diferenças. Tipo, vai assistir Os Trapalhões hoje pra você ver. Felizmente, há um movimento, e esse episódio é fruto disso, que tenta realocar a tolerância para antes da ação. Nesse caso, respeitar a diferença já anularia qualquer necessidade de ofensa. É claro que ninguém é perfeito e todos nós daremos escorregadas. E falaremos ou faremos algo que ofenderá alguém ou algum grupo. O que fazer nessas horas? Rir e dizer que não é sério? Pedir para relaxar? Ou simplesmente pedir desculpas e afirmar que não fará novamente? Pensem comigo, vocês realmente precisam repetir aquela piada sobre pessoas em cadeiras de rodas com a necessidade de confirmar orgulhosos a sua grosseria? A verdade é que reclamar do politicamente correto é apenas uma forma de justificar a própria babaquice. E ninguém precisa ser babaca para viver em sociedade. Muitos afirmam que o mundo politicamente correto tá chato. Mas tal interpretação depende da própria referência do que seria legal. É muito fácil considerar um mundo tranquilo quando suas características não são questionadas, depreciadas ou utilizadas gratuitamente só para te humilhar. Volto aqui a citar a empatia. Tente se colocar no lugar da pessoa sendo zoada ou excluída. Tente saber o que ela está sentindo antes de desvalorizar uma reação. Eu gosto de dar como exemplo sobre tolerância a ofensas algo que presenciei. Tenho um amigo com a cabeça um pouco antiga, que considera o politicamente correto um mimimi, chamado, digamos, Jairzinho, que não é o nome verdadeiro, claro. Jairzinho é palmeirense doente, daqueles que deixam de ir aos aniversários dos amigos para assistir aos jogos. É o típico torcedor que gosta de sacanear e xingar os adversários e acha que isso faz parte do futebol, que a pessoa deve levar numa boa, que é apenas de brincadeira. Contudo, após o Palmeiras ser eliminado de um campeonato, um amigo em comum no nosso grupo de WhatsApp resolveu brincar com a situação. Eis que Jairzinho responde com um pedido: não ser sacaneado por estar muito recente, que ainda estava muito chateado com a eliminação, tadinho. Ou seja, quando a ofensa foi sentida, ele passou a ser um problema a ser evitado. Por isso, o pedido para pegar leve. O que Jairzinho pediu foi apenas que nosso amigo em comum se colocasse em seu lugar de sofrimento
que tivesse empatia e não o provocasse naquele momento. E é isso que as pessoas politicamente corretas chamam a atenção. Se você não se sente ofendido, não quer dizer que o ato não o seja. O que Jairzinho não percebeu é que cada pessoa tem seu limite, e esse limite é válido independentemente da tua opinião. Um dos maiores problemas do politicamente incorreto, ou da crítica ao politicamente correto, ocorre quando o preconceito é mascarado de humor ou posição política. Qualquer discurso é validado sob o crivo da liberdade de expressão. Entretanto, a liberdade de expressão não dá o direito de ser desrespeitoso. É possível criticar ou apontar algo sem ser ofensivo. Em qualquer relação social, principalmente na internet, é preciso um mínimo de ponderação para o bom convívio. Diminuir características ou estados dos outros não é brincadeira inofensiva. É pura e simplesmente babaquice mesmo. As coisas não serem como vocês imaginavam não dá o direito de diminuir, agredir, depreciar ou excluir o que quer que seja. É aí que a filosofia Rick and Morty é tão importante. Don't think about it e don't judge. E que podemos sintetizar como a filosofia do e daí. Um dia desses, meu pai comentou que estava no metrô e entrou uma jovem com um cabelo afro extremamente grande, daqueles que você tem que passar de lado nas portas. Sua crítica era de que as pessoas tinham que ficar desviando ao passar por ela e também questionava as razões de alguém querer um cabelo daquela maneira. O cabelo grande pode ser analisado de 3 maneiras, em relação à mobilidade, estética e função. Em termos de mobilidade, ela tem um cabelo grande e as pessoas têm que desviar. E daí? Vocês não desviariam de uma mochila? Então qual o problema em desviar do cabelo? Quais as chances de encontrar aquela moça novamente? Ela vai desaparecer em instantes. Em termos de estética, cabelo afro grande é feio. E daí, quem tem que gostar, gosta. No caso, ela. Então qual o problema? É só não ficar olhando ou não deixar o próprio cabelo crescer a esse ponto. E finalmente, em termos de função, ela quer provar algo relacionado à sua negritude. E daí, se vocês não sofrem racismo ou acham que não sofrem, não diminuam o engajamento daqueles que lutam contra esse crime. E se vocês não são racistas ou acham que não são, o suposto ataque que ela está cometendo não é para vocês. Então não se ofendam. Por outro lado, se a gente tem a pretensão de conviver de forma saudável, muitas vezes teremos de aplicar a empatia ou a filosofia do e daí em momentos de atitude politicamente incorretas ou agressivas. Sei que o ideal são essas situações não existirem e que quem sofre não tem culpa, mas elas acontecerão. Nesse caso, o importante é não alimentarmos o bullying, tanto pelo esforço de entender a natureza da ação e o que se passa na cabeça do agressor, quanto pelo descaso sob a provocação. E que moral podemos extrair disso tudo, vocês me perguntam? E eu respondo, o fundamental não é apenas ser tolerante, mas saber que as coisas diferentes daquilo que você acredita não são um soco na cara. Elas não existem para te incomodar ou em sua função. Elas simplesmente são. E ponto. Retirar-se do centro de um ponto originário onde tudo emana ou converge não desvaloriza ninguém. Pelo contrário, ajuda a enxergar que o outro é tão importante quanto qualquer um. E garanto a vocês, a vida assim fica muito mais legal. Você acha que acabou? Não acabou ainda não. Ainda tem a parte 2, mas aí vai ficar pro próximo episódio. E nessa segunda parte eu vou conversar com 2 caras muito maneiros. Não perde não, hein?